Simbora, meu povo, mais um resumo semanal do que está acontecendo pelo mundo e no mercado financeiro e como que essas coisas afetam os seus investimentos. Então, sem enrolação, vamos começar falando do que está acontecendo no mercado brasileiro, com as empresas que estão listadas na Bolsa Brasileira. E a primeira notícia que todo mundo está sabendo, até as pessoas que não investem, tem relação com as minas da Braskem lá em Alagoas. Minas de salgema, que é um mineral utilizado na fabricação de alguns tipos de plástico, como o PVC, por exemplo, e que vem trazendo problemas estruturais na cidade. A área onde ficam essas minas já foi evacuada há alguns anos, já é uma espécie de cidade fantasma dentro da cidade de Maceió, e o solo vem sendo monitorado em tempo real. Tivemos um afundamento maior no último final de semana que acabou gerando um desabamento interno dentro dessas minas. Temos imagens da prefeitura da cidade mostrando ali lama saindo de uma lagoa próxima ao local das operações dessas minas que estão desativadas nesse momento. E pelo que as autoridades relataram, esse desabamento foi menor do que o esperado. Teve um pequeno tremor de terra, mas inferior ao que poderia acontecer. A gente não tem como saber se vão acontecer outros, provavelmente sim, por tudo que está acontecendo no solo naquela região, mas até o momento nenhum impacto maior. E isso acaba afetando única e exclusivamente a Braskem, e não afeta o resto do mercado porque não é uma cidade tão relevante assim e não tem outras empresas envolvidas nesse momento. Tivemos a notícia também do Grupo Pão de Açúcar anunciando o início de estudos para um follow-on. E um follow-on é quando a empresa vai para o mercado emitir novas ações para captar mais dinheiro. Isso pode ser positivo dependendo para onde vai ser direcionado esse dinheiro. No caso do Grupo Pão de Açúcar, não é algo tão positivo porque eles já anunciaram que esse R$1 bilhão do follow-on, que é o quanto eles estimam captar no mercado, seria utilizado para o pagamento de dívidas, então não é para investimento, não vai trazer maiores retornos para a empresa. Só vai acabar diminuindo a alavancagem. Eu, por exemplo, não vejo isso como algo muito interessante e eu, como muitos aqui que acompanham já sabem, não sou muito fã de varejo, nenhum tipo de varejo. E partindo aqui para algumas notícias mais positivas, a gente teve anúncios de dividendos extras de algumas empresas a semana passada. E uma delas foi a Prio, PetroRio, que anunciou dividendos que serão pagos no dia 22 de dezembro. A Datacom é dia 13 de dezembro. Datacom é o limite para você ter aquelas ações sob sua custódia para você receber esses dividendos no dia 22. E os dividendos serão de 7 centavos por ação. E nessa mesma data, 13 de dezembro, também a Datacom para o pagamento de dividendos de Transmissão Paulista, TRPL4, que anunciou um dividendo mais gordinho de R$ 2,20 por ação a ser pago em duas vezes, um até dia 15 de janeiro de 2024 e o restante até 10 de abril de 2024. E outra notícia que tem feito as pessoas que investem em fundos imobiliários pensarem um pouco, ficarem um pouco apreensivas, tem relação com a venda das operações imobiliárias do Credit Suisse no Brasil para o Pátria Investimentos. Os fundos do Credit Suisse são aqueles que são listados com o ticker que começa com HG, de hedge em grifo. Então HGLG11, HGRE11, HGRU11 são alguns exemplos de fundos imobiliários pertencentes ao Credit Suisse. Esse assunto não é novidade, isso já está rolando desde o início do ano, quando as operações do Credit Suisse foram vendidas para o UBS lá fora, lá na Suíça, devido a uma crise financeira que estava sendo enfrentada pelo Credit Suisse. E os investidores estavam preocupados se as operações poderiam afetar os seus investimentos em fundos imobiliários aqui no Brasil. E a coisa mais importante que você, investidor, se tiver cotas de algum dos fundos do Credit Suisse, tem que entender é que o patrimônio do fundo ele é separado do patrimônio do banco. Ou seja, o fundo de investimentos imobiliário ele é um CNPJ separado, uma empresa separada, e os seus ativos estão ali completamente separados dos ativos do banco. Então, mesmo que o banco quebre, os imóveis do fundo imobiliário, os títulos e valores imobiliários pertencentes àquele fundo, continuarão ali. Então, você não tem riscos com relação a isso devido à legislação e às regras que regulam os fundos imobiliários aqui no Brasil. Mas, claro que tem que haver sim um tipo de preocupação, principalmente relacionado à gestão. Nessa operação de 130 milhões de dólares, que foi o valor da venda da área de investimentos imobiliários do Credit Suisse para o Pátria Investimentos, tivemos algumas notícias há um tempo atrás de que a equipe de gestão não seria, entre aspas, vendida junto com o patrimônio dos fundos, o que seria um grande problema. Afinal, quando a gente investe em fundos imobiliários, uma das coisas mais importantes que você tem que avaliar é a equipe de gestão, se ela faz um bom trabalho. E nesse caso, se os fundos passam para outra gestão, onde as pessoas não conhecem tão bem os imóveis, ou é um time que não está muito bem alinhado, isso poderia trazer menos retorno para os investidores, para os cotistas dos fundos imobiliários, o que por consequência faria com que as cotas se desvalorizassem e gerassem ainda mais prejuízo. Então esse primeiro momento, essa notícia que é lá de agosto, não foi bem recebida pelo mercado, obviamente. Mas não é um motivo para começar a vender todas as suas cotas desses fundos. As notícias mais recentes dizem que será uma venda do tipo porteira fechada. O que isso quer dizer na prática? Que toda a equipe de gestão será vendida
junto com o patrimônio dos fundos, o que é algo bem lógico, porque se você vai comprar essas operações sem a equipe de gestão, talvez você vai ter prejuízo, vai gerar um distúrbio ali no mercado que não é necessário. Então isso não é interessante do ponto de vista do comprador e também não é tão interessante do ponto de vista do vendedor se ele quiser concretizar essa operação de venda dessa parte dos seus negócios. Esses fundos Credit Suisse têm mais de 800 mil cotistas e gerem mais de 12 bilhões de reais em imóveis e patrimônio imobiliário. Então afeta bastante gente, são fundos que têm performance muito interessante dentro da Bolsa Brasileira e por isso, mesmo que você não tenha cotas, é bom você ficar de olho nesses fundos porque pode surgir algum tipo de oportunidade aí de compra dentro de sua metodologia de análise. É bom acompanhar o desenrolar dessa história para ver o que vai acontecer, mas a princípio não há nenhum motivo para você que já é cotista começar a vender as cotas dos seus fundos e muito menos para você que ainda não é cotista comprar especulando alguma coisa em relação a essa operação. Você tem que entender, analisar dentro dos critérios que você define e a partir daí tomar sua decisão. E uma última notícia sobre o mercado brasileiro, a Sabesp teve a sua privatização aprovada pelo governo de São Paulo. Só que muita gente acha isso interessante, a privatização normalmente é algo que traz melhores resultados de médio e longo prazo para as empresas, porém, a essa altura do campeonato, a privatização já deve estar completamente precificada nos valores das ações da Sabesp. Se não estiver completamente precificada, está bastante precificada já, porque é um assunto que já vem se desenrolando aí ao longo dos últimos meses. Então, não é porque esse anúncio aconteceu agora, já que teve a aprovação final do governo de São Paulo, que você tem que investir na Sabesp esperando ganhos com a privatização. É mais uma coisa que você precisa analisar, olhar com calma, entender e aí sim tirar suas conclusões para fazer ou não o investimento. E já que falamos de mercado brasileiro, vamos falar um pouco também de América Latina. E aí a gente tem duas coisas acontecendo aqui na América Latina simultaneamente. Um aqui mais para o sul, na Argentina, onde o recém-eleito presidente Milei tomou posse na semana passada e no seu discurso afirmou que nunca um presidente pegou uma situação econômica tão ruim na Argentina. A inflação lá já passou de 150%, está indo em direção aos 200% por ano e o atual presidente já informou que ele vai ter que fazer um choque fiscal no país, ou seja, ele vai vir com políticas bastante agressivas de corte de gasto porque ele prometeu atacar, por assim dizer, o setor público e não o setor privado. Isso provavelmente vai fazer com que a miséria na Argentina aumente, já que lá 2/5 da população já encontram-se em estado de pobreza, mas é algo que não tem muito jeito. Diante das últimas políticas econômicas que a Argentina vinha vivendo, a única coisa que tem a fazer agora é cortar gasto público mesmo para tentar colocar a economia nos eixos novamente. E isso, num primeiro momento, traz resultados piores do que os que estão acontecendo até agora. Isso é algo esperado dentro de modelos econômicos. Então a economia na Argentina ainda vai piorar antes de começar a melhorar. Mas não tem para onde correr. É isso que ele tem que fazer. Boa sorte para nossos amigos argentinos, para os hermanos, e que eles consigam passar bem por essa fase turbulenta que é necessária para recuperar o país. Lembrando que na próxima terça-feira, amanhã, considerando a data de postagem desse vídeo, o governo argentino vai anunciar as medidas econômicas que eles pretendem tomar ao longo do mandato. E a outra notícia no norte da América Latina é em relação à Venezuela e Guiana. A Venezuela, com o seu ditador Nicolás Maduro, está tentando roubar território da Guiana. Na prática é isso que ele está tentando fazer e qualquer outra coisa que fale diferente disso é só para enfeitar o pavão. Ele está de olho no petróleo, nos recursos minerais que a Guiana descobriu nos últimos anos, dentro desse território chamado Essequibo, e agora está vindo com essa história de anos atrás que aquele território pertence à Venezuela. Maduro já deu alguns anúncios um pouco mais acalorados, já ameaçou de certa forma invadir ali o território, mas alguns outros países estão tomando medidas. Os Estados Unidos, por exemplo, fez um exercício militar junto com a Guiana na região para evitar esse tipo de invasão. Os agentes políticos do Brasil não acreditam que acontecerá um conflito bélico entre os dois países, porém não dá pra gente afirmar categoricamente o que se passa na cabeça de um ditador como o Maduro. O que a gente sabe é o seguinte, que a gente não precisa de nenhum tipo de conflito na América Latina, que é um continente conhecido por ter paz, e que qualquer coisa que aconteça com os nossos vizinhos, ainda mais que é uma divisa de fronteiras com o norte do Brasil, pode afetar a gente. Já até afetou porque tivemos que mandar alguns militares para a região para impedir qualquer tipo de trânsito de tropas pela região brasileira, já que seria o único local por onde poderiam passar determinados veículos, tropas e armamentos de um país para o outro. O nosso governo brasileiro continua meio que passando a mão na cabeça do governante venezuelano e fazendo apenas declarações do tipo, deixa disso, vamos com calma, não traga conflitos para cá, não arrume confusão. E por enquanto tá funcionando. Vamos ver até quando e tomara que nada aconteça além disso. E vamos passar agora a falar um pouquinho de exterior, majoritariamente Estados Unidos. O payroll, que são os dados de emprego dos Estados Unidos divulgados na semana passada, mostraram
mostraram que foram criadas 199 mil vagas de emprego no país no último mês, no mês de novembro. E com isso, o desemprego que estava em 3,9% em outubro caiu para 3,7% no mês de novembro. E isso é um problema. Afinal, se você não está acompanhando, os Estados Unidos querem que o desemprego aumente, porque com maior desemprego, as pessoas têm menos dinheiro, com menos dinheiro elas consomem menos e consumindo menos, a inflação fica um pouco mais fraca. E os Estados Unidos vem enfrentando um problema de inflação mais elevada nos últimos meses, justamente porque o seu consumo é uma máquina imparável. O povo não para de consumir nos Estados Unidos, os empregos continuam sendo gerados e os salários, inclusive, estão aumentando. Enquanto não tiver um esfriamento desses dados, quando não tiver aumento no desemprego, redução na criação de vagas de trabalho, talvez até redução nos salários por hora dos americanos, o Banco Central norte-americano provavelmente vai segurar a taxa de juros no patamar que está por mais tempo. E taxas de juros elevadas nos Estados Unidos afetam a economia no mundo inteiro, porque isso chama dinheiro para investimentos em renda fixa americana. E isso acaba tirando dinheiro de outros países, principalmente países emergentes como o Brasil. Isso faz com que as nossas bolsas não andem e atrapalhe o resultado de investimentos, principalmente de renda variável por aqui. De qualquer forma, esses números foram afetados um pouco por uma greve que aconteceu na indústria automobilística nos Estados Unidos, que se encerrou durante novembro, e parece que os dados, desconsiderando esses números da greve, seriam dados piorados, ou seja, seriam bons no sentido que o governo dos Estados Unidos deseja. Então vamos aguardar, mas o que a gente já sabe é que os possíveis movimentos de redução de taxa de juros do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, que estavam previstos para começar em março, pela perspectiva de mercado, agora a gente já sabe que não vão começar, que vão começar talvez no segundo trimestre de 2024. Então vai ter mais um tempinho de juros americanos ali rondando na casa dos 5% ao ano, que é um juro bastante elevado, inclusive. Para o padrão americano, é uma taxa de juros que a gente não vê desde uns 20 anos atrás, e isso abre uma oportunidade para investimento em renda fixa, que foi o que eu acabei de falar. Isso puxa dinheiro para os Estados Unidos porque você está investindo na renda fixa mais segura do mundo, nos títulos mais seguros do mundo até então. E se você não sabe como investir em renda fixa nos Estados Unidos, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, onde eu falo do método de investimentos Tic-Tac. Você olha lá a página, vai entender esse método que eu criei, e dentro desse método eu falo sobre investimento no exterior, como você investir em renda fixa e em renda variável nos Estados Unidos. Se você quer aprender a investir, aproveite essa oportunidade, dá uma olhada lá, que você não vai se arrepender e vai pegar esse momento que daqui a pouco acaba. Daqui a alguns meses já não vai ser tão interessante assim investir na renda fixa norte-americana, porque a taxa de juros tende a começar a cair. E aí talvez você vai ter que esperar mais 20 anos para poder pegar uma oportunidade dessa de novo. Então, não perde essa oportunidade, vai lá, clica no link quando acabar esse vídeo para você entender como é que funciona o método Tic-Tac. E as mentorias de investimentos e educação financeira que estão relacionadas ao método também. E o Bitcoin, se você não sabe, o Bitcoin esse ano já subiu mais de 150%. Só no último mês, na verdade nos últimos 30 dias, ele subiu mais de 14%. E aí, nesse momento, eu que falo de investimentos aqui na internet, começo a receber mensagens de pessoas que não têm o costume de investir, falando: olha, estou pensando em investir em criptomoedas, qual que seria a boa para investir nesse momento? Será que vai subir? Será que vai cair? Tô com dinheiro aqui parado, queria investir nisso. E aí é que eu falo, gente, vamos se acalmar, vamos levar as coisas numa boa, porque nesse momento, quando pessoas que não investem começam a procurar sobre determinado ativo, provavelmente a gente já passou um pouquinho do momento. O Bitcoin parece que ainda vai subir mais, até por causa do halving que vai acontecer no ano que vem. Não vou entrar em detalhes técnicos do que é isso, mas existe essa previsão de que o Bitcoin e as outras criptomoedas vão subir por causa de um evento específico do Bitcoin que vai acontecer daqui a alguns meses. Só que o que acontece? Isso não é novidade, todo mundo já sabe. Não à toa ele já subiu mais de 150% nesse ano e está repetindo mais ou menos o movimento que ele fez nos últimos halvings que aconteceram. E o que eu digo pro pessoal é o seguinte: se você quer investir em criptomoeda, ok, você é livre e pode fazer, mas não coloque muito do seu patrimônio nesse tipo de coisa. Entenda que criptomoeda não é bem um investimento, é mais um movimento de especulação, porque ninguém sabe ao certo se isso vai ficar, se não vai ficar, se daqui a 1 ano, 2 anos isso vai desaparecer completamente. Então coloque um dinheiro ali, se você quer investir mesmo nisso, que você não vai se sentir mal se perder ele completamente, se perder 100%, tá? E lembrando que, dependendo do valor que você vai investir, é interessante que você tenha uma wallet física, que é tipo um pendrive onde você vai guardar as suas criptomoedas. Por quê? Se você não tem as chaves das suas criptomoedas, que é o código que diz que aquelas criptomoedas são suas, se elas ficam em posse da corretora através da qual você está investindo, na prática elas não são suas. Se acontecer alguma coisa com essa corretora, como vem acontecendo até com as corretoras maiores do mundo de criptomoedas, você pode ficar sem seu dinheiro de qualquer
forma. Então preste atenção nesse tipo de coisa e cuidado com isso de, olha, tá subindo muito, quero começar a investir. Normalmente quando isso acontece é o momento errado de você colocar seu dinheiro nessas coisas. Então bastante atenção. A hora de você comprar as coisas é quando ninguém tá falando, quando todo mundo tá falando que tá ruim. E aí você tem que saber analisar para você fazer um bom investimento. Lembrando que hoje o Bitcoin já teve uma queda assustadora, que foram mais de 320 milhões de dólares liquidados, que parece ter sido uma realização de lucros por causa de todo esse movimento de alta que vem acontecendo nos últimos meses. E aí eu te digo, se semana passada você tivesse começado a investir em Bitcoin, agora você estaria no prejuízo, talvez no prejuízo de mais de 10, 15%. Você aguenta isso? Porque se você não aguenta, não vai tentar investir nisso agora ou coloca um valor que realmente não faça diferença na sua vida. E passando aqui para os indicadores, na sexta o dólar fechou em 4,92, o S&P 500 lá dos Estados Unidos fechou em alta de 0,41% e o Ibov, o índice da Bolsa Brasileira, fechou em alta de 0,86%, mas estava negativo na semana, mais ou menos no mesmo valor. E essa semana de dezembro, quando eu estou soltando esse vídeo, é uma semana bastante importante para o mercado financeiro, porque a gente vai ter o que se chama de super quarta. Vão ser as reuniões do Banco Central Brasileiro e do Banco Central Norte-Americano, onde vão divulgar as novas taxas de juros. Conforme que eu falei aqui, provavelmente a taxa de juros norte-americana vai se manter no mesmo patamar que está, e a previsão da taxa de juros brasileira é que ela reduza em 0,5 pontos, levando a Selic para 11,75% ao ano. Só que mais importante do que esses números é prestar atenção no que vai ser dito nos comunicados de ambas as equipes econômicas, tanto a americana quanto a brasileira. Porque nesses comunicados que a gente entende quais serão os próximos movimentos e que traz previsibilidade para o mercado financeiro. Se vier algum tipo de notícia dentro desses comunicados ou de intenções ali que os agentes econômicos possam ter de mudar o rumo que as taxas de juros estão nesse momento, que seria de manutenção ou queda, aí a gente pode ter grandes perdas no mercado financeiro, um susto ali momentâneo, alguma coisa do tipo. Então é bom estar preparado para isso. Não acho que vai acontecer, mas não dá para ter certeza. E na quinta-feira a gente tem a divulgação pelo Banco Central Europeu da taxa de juros do antigo continente, ou seja, da Europa, que provavelmente vai se manter em 4,5%. Essas foram as notícias e os indicadores, as coisas mais relevantes que eu filtrei aqui nos últimos dias, referentes à semana passada, que podem afetar os seus investimentos. É bom você acompanhar essas coisas, mas não vai ficar muito emocionado com o que está acontecendo ou não. Lembrando que investimento é sempre a longo prazo e que se você sabe escolher bem os seus ativos, você não vai ter problemas no sentido de ficar com medo de perder dinheiro por causa de notícia. E não se esqueça de se inscrever no canal para você receber notificação desses vídeos toda semana quando eu solto esse resumo do mercado financeiro, além dos conteúdos que eu vou soltando ao longo da semana que são relevantes também, um pouco mais técnicos ou falando sobre algumas coisas mais específicas que podem te ajudar bastante, inclusive falando sobre análise de ativos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e valeu, até o próximo vídeo.